Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: os canais do rio que alegram a cidade de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 61 a 63. O rio que flui do trono de Deus coloca tudo em ordem. Nos capítulos 1 e 2 deste livro, mostramos que é o registro de um rio que percorre toda a Bíblia. Conforme o capítulo 22 de Apocalipse, esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro e é chamado de o rio da água da vida, brilhante como cristal. Em outras palavras, esse rio vem da autoridade de Deus e do Cordeiro e visa suprir graça ao homem. Esse rio sai do trono e supre o homem com graça para colocar tudo sob o encabeçamento de Cristo. O mundo se encontra em uma situação caótica porque está fora do encabeçamento de Cristo. Entretanto, o rio coloca tudo em ordem, sob a autoridade de Deus e do Cordeiro, pois cumpre o mistério da vontade de Deus, registrado em Efésios, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10. O mistério da vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. Portanto, esse rio tem o objetivo de colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Ele sai do trono de Deus e do Cordeiro, suprindo vida, e não meramente um comportamento, conhecimento ou letra. Voltar à simplicidade e obedecer à palavra de Deus. Conforme temos visto, o caminho para a árvore da vida foi fechado em razão de o homem ter aceitado o convite da serpente de almejar a capacidade de julgar o certo e o errado, em vez de obedecer à palavra de Deus com simplicidade. Por isso estamos voltando à simplicidade. Sabe o que nos faz duvidar da palavra de Deus? É a capacidade de julgar que foi oferecida a Eva e hoje está em nós. Primeiro temos de identificar se a palavra que ouvimos vem de Deus. Se ela vier de Deus, não precisamos ser complicados. Essa palavra não precisa passar por filtro de nosso juízo. No jardim do Éden, antes da queda, o homem era muito simples. Deus dizia algo e ele acatava. Deus falava e o homem vivia pela palavra que recebia de Deus. Em Mateus, ao ser tentado pelo diabo, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Querido leitor, vamos voltar a essa simplicidade. Quando os tessalonicenses identificaram que Paulo era o canal pelo qual Deus estava falando, ao ouvir a palavra do apóstolo, eles a acolheram não como palavra de homem, mas como a palavra de Deus, como de fato era. 1 Tessalonicenses 2:13. Essa palavra operou eficazmente naqueles que creram. Por isso devemos voltar para o caminho simples da fé, assim como era no jardim do Éden. Sejamos simples e obedientes. Paulo advertiu os coríntios, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Não deixe a serpente enganar você de novo. O homem era simples e puro para com Deus, não tinha dúvida nenhuma. Quando, porém, ganhou a capacidade de raciocínio próprio, ele começou a ficar complicado. Quando nos tornamos complicados, começamos a filtrar a palavra de Deus e julgamos dizendo: isso sim, eu aceito, isso não. Deus não precisa que você filtre a palavra dele, apenas creia. O apóstolo Paulo testificou, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 4 ao 6. Isso nos mostra que devemos lutar contra os sofismas e as fortalezas de nossa mente e da razão. A palavra de Deus é essa arma que destrói fortalezas e anula sofismas. Nós, como aqueles que seguem a Cristo, devemos simplicidade e obediência a Cristo e à palavra de Cristo.